Olá, o Senado agora está começando. Em 2015, grandes temas movimentaram o plenário do Senado. A crise no abastecimento de água, a reforma política e o projeto de terceirização foram temas debatidos com especialistas em sessões temáticas. As sessões temáticas em plenário foram criadas para aprofundar a discussão de grandes temas que mobilizam a sociedade. A crise no abastecimento de água foi um deles. A diminuição das chuvas nos últimos 4 anos trouxe sérios problemas, principalmente para os estados do Nordeste. Senadores, representantes do governo e especialistas admitiram que a situação é crítica. Não querendo ser dramático, mas é uma situação, um estado efetivamente de guerra, onde nós temos que nos unir para ver que soluções podemos fazer. E discutiram saídas para a crise no setor. O Senado fará a sua parte, cobrando do governo federal, debatendo com os governos estaduais, municipais, esse plano contingencial para a hipótese que não pode ser descartada de um colapso completo na região Nordeste. A situação das Santas Casas de Misericórdia e hospitais filantrópicos de todo o país, que passam por grandes dificuldades financeiras, também sensibilizou os senadores, que foi tema de debate em plenário. A estimativa é de que as dívidas dessas instituições cheguem a 21 bilhões de reais. Nós precisamos 21,5 bilhões de linha de crédito, uma taxa de juros de 0,5 ao ano, um prazo de reembolso de 15 anos, com 2 anos de carência, um bônus de adimplência de 40% para cada parcela paga na data do vencimento, apoio direto do BNDES ou através da Caixa Econômica Federal, sem ônus, como já tivemos. As discussões sobre a reforma política também trouxeram vários convidados ao plenário do Senado em 2015. O foco principal do debate foi o financiamento de campanhas. Nós teríamos que montar um modelo eleitoral diferenciado a partir do fim do financiamento de pessoas jurídicas de campanha eleitoral, que é a base de toda a corrupção do nosso processo, sem a menor sombra de dúvida. Alguns assuntos debatidos em sessões temáticas no ano passado devem continuar em discussão em 2016. É o caso das mudanças nas regras de exploração do pré-sal e a ampliação do Simples Nacional, o regime tributário diferenciado e simplificado para as micro e pequenas empresas. Os projetos que tratam desses assuntos estão prontos para serem analisados aqui em plenário. Um dos temas que mais provocaram polêmica no ano passado, a terceirização, também foi debatido em sessão temática. O projeto que abre a possibilidade de terceirizar trabalhadores em qualquer ramo de atividade e para exercer qualquer tarefa, aguarda deliberação na Comissão do Desenvolvimento Nacional. A lógica da terceirização remete o trabalho ao mercado para adquiri-lo pelo menor preço e para adquirir pelo menor preço, esse trabalho tem que retornar com baixo custo social. Eu já defendi que nós poderíamos ter posto e podemos, a partir dessa discussão, quem sabe, nós vamos construir saídas, um limite na regulamentação. A revitalização do Rio São Francisco foi a política pública acompanhada pela Comissão de Meio Ambiente no ano passado. Após uma visita a Bom Jesus da Lapa, na Bahia, e várias audiências públicas com especialistas em recursos hídricos e técnicos do governo, a comissão aprovou um relatório com sugestões para evitar a morte do rio. Com 2.800 quilômetros de extensão, o Rio São Francisco banha 5 estados brasileiros e mais de 500 municípios, desde as suas nascentes em Minas Gerais até a Foz, na divisa entre Sergipe e Alagoas. Rio da Integração Nacional, responsável pela geração de grande parte da energia elétrica do Nordeste, nos últimos anos o Velho Chico passa pela pior crise hídrica da sua história. As ações de revitalização do São Francisco ganham enorme importância diante deste quadro. Obras de saneamento básico, contenção de barrancos, controle de processos erosivos e recuperação das matas ciliares. Visitamos uma obra para a contenção do desbarrancamento do rio, no povoado da Gameleira, a 70 quilômetros de Bom Jesus da Lapa.
A comunidade da Gameleira é uma típica vila de pescadores do Médio São Francisco, aqui no estado da Bahia. Há 30 anos, essa comunidade vem sofrendo uma das faces mais perversas da destruição do Rio São Francisco, o desbarrancamento das margens do rio. Essa obra que nós estamos vendo ali atrás está sendo realizada há 3 anos pelo governo federal para tentar reverter esse problema. A previsão é de que, se nada fosse feito, dentro de mais alguns anos, a Gameleira iria sumir do mapa. O engenheiro responsável pela obra na Gameleira nos explicou passo a passo o que está sendo feito ali. O que estava acontecendo, na verdade, era o seguinte: o rio estava invadindo a cidade. Então, surgiu a necessidade de se tomar uma providência com relação a isso. Então, surgiu o projeto dessa obra. Tanto é que naquele trecho urbano ali, já estava invadindo as casas. Algumas casas, através desse assoreamento do rio, com a subida do rio, estava solapando e estava cedendo, acontecendo essas erosões. E aí a gente teve que intervir para poder evitar essa erosão. Então, basicamente, a gente faz 2 serviços aqui: parte de reflorestamento e a parte com pedra. Na onde o terreno ele tem uma inclinação mais acentuada, a gente utiliza pedra. Onde a gente tem uma inclinação menos acentuada, a gente faz a parte de reflorestamento. À medida que você vai plantando, a raiz da planta, ela funciona como se fosse um grampeamento do solo. Então, ela evita que a erosão, a gente simula, na verdade, toda a encosta de rio. Você vai ver que a encosta de rio ela é toda revegetada. Então, a gente tentou fazer isso aqui. A gente veio com a terraplanagem, depois a gente foi fazendo o semeio a lanço de um coquetel de sementes, né? Depois vem uma biomanta, é um tipo de manta degradável, biodegradável. Aí a gente coloca ela no talude e depois faz o coveamento e coloca as mudas, né? No trecho mais urbano da comunidade, o engenheiro nos dá uma ideia da dimensão do desbarrancamento que atingiu a Gameleira. Essa parte da obra aqui era intransitável. E aí foi utilizado o sistema com pedra aqui, né? Porque a inclinação aqui é um pouco mais acentuada. Então aqui a gente optou em fazer com pedra. Esse espaço aqui, mais ou menos, tinha um buraco muito grande aqui. Então isso aqui foi aterrado e compactado. Isso aqui era intransitável. A corrente de arrasto do rio aqui, a maior incidência dessa corrente era justamente naquela área urbana, que foi a área que foi mais afetada, né? Por conta da erosão e por conta da corrente do rio. Conversamos também com o seu Sidão, morador da Gameleira, que teve uma parte da casa tragada pelo desbarrancamento. Eu sou vítima, sou morador aqui. Hoje, a frente da minha casa virou fundo. O senhor mora quantos anos aqui? 44 anos. E o que o senhor observa no rio? O que está acontecendo com o rio nesses 44 anos? Nesses 44 anos eu estou sentindo o rio morrendo. Por quê, seu Cid? Um momento. A emoção vai fazer com que eu falo. Porque o que mais está acabando o Rio São Francisco é o próprio homem. Porque desmataram as margens do Rio São Francisco. Nós tivemos audiências públicas, tivemos palestras em escolas, a comunidade é ouvida e nisso tudo aproxima mais a obra, o governo com as políticas públicas e também a comunidade. Essa comunidade de Gameleira tem uma importância muito grande porque aqui foi filmado o filme Narradores de Javé, né, que foi um importante filme que conta também uma história sobre o sumiço da comunidade, né? Tinha outro nome, não tinha o nome de Gameleira, foi um nome fictício, mas é muito importante que se diga, mas aqui nós estamos fazendo uma realidade, né, de outra forma. A comunidade vai continuar no mesmo lugar, convivendo com o rio, vendo o rio de outra forma, e é o nosso Rio São Francisco, que é a alma da Codevasf. Caminhavam há dias, o de comer era pouco, e muitos ficavam mortos pelo caminho. A bordo de uma embarcação da Marinha, a comitiva do Senado percorreu trechos do São Francisco nos arredores de Bom Jesus da Lapa para ver de perto a degradação do rio. Parte dessas águas, 75% dessas águas, são formadas em Minas Gerais. Então, recuperar o Rio São Francisco é começar por Minas e também pela Bahia. Eu espero que agora, com essa luta no Congresso do senador Otto,
que outros senadores, que outros parlamentares possam também se juntarem a essa cruzada em favor do nosso Rio São Francisco. O relatório de acompanhamento da política de revitalização, aprovado pela Comissão de Meio Ambiente após a viagem a Bom Jesus da Lapa, dá várias sugestões para evitar a morte iminente do rio. Entre as principais, garantir mais recursos para as ações de revitalização e assegurar a articulação dos atores responsáveis pela implementação dessas ações: sociedade civil, prefeituras, governos estaduais e o governo federal. O governo, os órgãos ambientais e também, as 3 instâncias de governo, municipal, estadual e federal, não tomou uma providência. Pelo que eu vi em Bom Jesus da Lapa, nós vamos caminhar para ter, dentro de 8, 10 anos, a morte completa do Rio São Francisco. O Senado agora fica por aqui. Encerramos esta edição com imagens da visita da Comissão de Meio Ambiente a Bom Jesus da Lapa, na Bahia. A música Quero Ver Navegar, de Sócrates Rocha, artista local, completa nossa homenagem ao Rio São Francisco, o rio da integração nacional. Até a próxima edição. Rio São Francisco, tô correndo risco, remanso de amar. Sei que daqui a algum tempo nada verei do seu leito desaguar no mar. Cadê surubim? Mataram piranhas, morreu curimatá. Ave beradeira, cantar de lavadeira, fizeram calar.